Paz do Senhor Jesus, queridos e amados irmãos, louvado seja Deus, amém? As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque as tuas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade, amém? Eu peço a bênção do Senhor sobre a minha vida, sobre a sua vida, que sejamos agraciados neste momento pela presença do Espírito Santo, a nos instruir, a nos aconselhar, a nos dar a revelação da palavra, que o nosso coração se transborde de alegria, da presença gloriosa de Deus, amém? Então, a palavra da parte do Senhor neste dia, para nos alimentar, para nos fortalecer, para edificar a nossa fé e para que a gente venha se submeter aos caminhos e às palavras do Senhor, amém? Louvado seja Deus! Vamos compartilhar dessa palavra, que o Senhor, em nome de Jesus Cristo, nos abra uma porta para a revelação dessa palavra. Nos instrua com espírito de sabedoria, né, de revelação, de conhecimento, de discernimento, que tudo provém do Senhor. E nós precisamos estar pedindo ao Senhor, amém? Porque de nós mesmos nós não podemos, mas precisamos ali estar pedindo ao Senhor. Senhor, me abra uma porta, Senhor, me dê uma palavra, Senhor, abra os meus olhos, Senhor, abra o meu entendimento, derrama sobre mim teu Espírito, dá-me conhecimento da tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, amém? Louvado seja Deus, meus irmãos. Um dos versículos se encontra em Marcos 10, a partir do versículo 13, onde nos fala: Então trouxeram algumas crianças a Jesus para que as abençoasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: Deixem que os pequeninos venham a mim. Não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. E em verdade lhes digo: quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando a criança nos braços, impondo-lhes as mãos, as abençoava. Meus irmãos, o que me chama a atenção nessa palavra? O Senhor diz: deixem que os pequeninos venham a mim. O Senhor, neste momento, não está falando sobre a estatura da criança, mas o Senhor refere-se ao coração da criança. Ao coração da criança. E uma outra passagem, meus irmãos, que está no mesmo contexto, em Lucas 9, no versículo 46, os discípulos começaram a discutir entre si. Os discípulos eram seguidores de Jesus. Surgiu entre os discípulos uma discussão sobre qual deles seria o maior. Mas Jesus, sabendo o que passava no coração deles, pegou uma criança e colocou junto de si, disse-lhes: quem receber esta criança em meu nome é a mim que recebe, e quem receber a mim recebe aquele que me enviou, porque aquele que for o menor de todos entre vocês, esse é o maior. Irmão, o que essa palavra nos traz? Jesus ali, ao pegar aquela criança, quis falar para os discípulos, né, que aquele que fosse humilde de coração, né, que se submetesse, né, que achasse que precisava ali ser o menor em questão ali da obediência, né, se esvaziar de si, achar que não precisava de competição, mas que se submetesse o seu coração ao aprendizado, a se humilhar, que tivesse ali a serviço, a servir o outro, esse seria o maior. Então, o que essa palavra nos traz para o nosso coração, meus irmãos? A questão da gente se esvaziar de nós mesmos, né? Em sermos totalmente dependentes do Senhor. Não acharmos que nós sabemos de alguma coisa. Aqui essa discussão estava entre os discípulos. Estava entre os discípulos essa discussão. O que me chama a atenção, traziam as crianças para que Jesus abençoasse, né? Os discípulos, eles começaram a repreender. Eles não queriam que aquelas crianças viessem até Jesus. Mas Jesus deu toda a importância àquela criança e revelou. E revelou a eles, em verdade, se vocês não se converterem e não se tornarem como crianças,
de maneira nenhuma entrarão no reino dos céus. Eles não tinham noção da importância que tinha aquelas crianças para Jesus, porque Jesus estava vendo o coração, a humildade, a pureza. Aquelas crianças estavam aptas para aprender. Então, meus irmãos, é o que o Senhor nos traz, é o que o Senhor nos traz para nós hoje. O Senhor estava ali falando, dando como exemplo aquelas crianças discípulos, que estavam ali numa competição. Senhor, quem é o maior? Né? Quem é o maior no reino de Deus? E o Senhor sondando ali aquele coração daqueles discípulos. Pegou uma criança e disse que eles precisavam ter o coração daquela criança, que precisavam se humilhar, que precisavam se esvaziar, que precisavam se submeter, e é isso que precisamos. Nos encher da presença do Senhor, nos esvaziar de nós, nos esvaziar do nosso ego, nos esvaziar daquilo que nós achamos que somos. A palavra do Senhor diz: quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja servo de todos. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar vida em resgate por muitos. Não é sobre ser, é sobre servir. É sobre se submeter à vontade de Deus, segundo a vontade de Deus, porque quem convence é o Senhor. Quem fala aos nossos corações é o Senhor. Penses, meus irmãos, nos falam. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, a palavra do Senhor diz, pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo e tornando-se semelhante aos seres humanos. O que essa palavra nos traz para nós hoje, que o Senhor ele nos exorta a nos humilharmos, a reconhecermos que nós precisamos nos esvaziar de nós e que venha a palavra nos encher, que venha o centro da vontade de Deus permanecer em nós. E que a gente seja pronto para servir e não para ser servido. Em nome de Jesus, que seja o Senhor. O Senhor diz, não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade. Cada um considerando os outros superiores a si mesmo. Não é sobre ser, é sobre servir. É sobre fazer aquilo que o Senhor colocar no nosso coração. E não aquilo que nós almejamos segundo a nossa vontade ou segundo o nosso entendimento próprio ou segundo a sabedoria humana, mas pelo Espírito de Deus. Amém? Louvado seja Deus. Então o Senhor fala para nós que precisamos ter esse coração de criança, um coração aberto, um coração pronto para aprender, um coração que se humilha, um coração que se submete, um coração que não se vangloria, um coração que não se gloria de si mesmo, mas um coração apto a ser o menor, a ser usado pelo Senhor, segundo a vontade do Senhor, e que a palavra venha do Senhor, que seja o Espírito de Deus a ministrar em nós, para que Ele faça segundo a vontade dEle, em nome de Jesus. Então que hoje nós venhamos nos submeter cada vez mais à vontade do Senhor. Eis-me aqui, Senhor, entregar o nosso coração, a nossa mente, a nossa alma, o nosso ser, para que o Senhor ele venha fazer segundo a vontade em nós, né? Aqui os discípulos, eles eram seguidores de Jesus, então seja qual for o propósito, seja qual for a missão que o Senhor nos der, que seja para o Senhor e seja segundo a vontade do Senhor. E como Paulo fala, né, que ele estava em poder e em espírito, e não em condição de palavras persuasivas, né, de sabedoria humana. Então que a gente venha se colocar hoje como crianças, nos submetendo à vontade do Senhor. Amém? Vamos orar em nome de Jesus? Pai querido, nós te louvamos. Obrigada, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Nos ajude, meu Deus, a ser humildes e mansos, a nos submeter à tua vontade, meu Deus, sabendo que é o Senhor, meu Deus, que eu querer efetuar é do Senhor. Que a honra e a glória é do Senhor, Pai, que é o Senhor que convence, que é o Senhor que liberta, que é o Senhor que opera, meu Pai querido, que é o Senhor que faz, meu Deus, prodígios e sinais. Então que a gente venha nos submeter a Ti, meu Pai, que nós
sempre a servir, meu Senhor, em nome de Jesus. Amém? Que você seja ricamente agraciado neste dia, para a honra, para a glória do Senhor, em nome de Jesus.